compartilhar dessa vivência aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, tenho aqui dois convidados especiais, o frater Eduardo de Souza Montalvão, colaborador na pastoral litúrgica aqui do Santuário. Seja bem-vindo. Obrigado, Caísa. A alegria de estar aqui, né? A primeira vez, né, ao vivo aqui na TV Pai muito Eterno, bom, em forma de programa, mas contribui em outros trabalhos também no Santuário. Tem uma missão bonita, não é, frater? O senhor aqui no Santuário, junto com todo o grupo, com toda a comunidade redentorista. Isso. Eu colaboro aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, aos finais de semana, né? Porque durante a semana a gente faz a faculdade, estuda, ainda estou nesse processo. E é uma alegria, uma satisfação de acolher os devotos, de conversar com todos os romeiros do Divino Pai Eterno aqui no Santuário. Também é uma gratidão também fazer e espalhar o amor do Pai a tantas pessoas que precisam. Isso mesmo. E aqui do meu lado, bem pertinho, aqui está a Angélica, que é coordenadora, inclusive, dos acólitos aqui do Santuário. Seja bem-vinda também. Muito obrigada, Caísa. Uma alegria estar aqui com você. E como que fica o coração de fazer parte dessa missão tão bonita e tão especial para a igreja? É o que você falou, é muito especial. Quando eu fui chamada para coordenar aqui os acólitos, né? O Padre Sidney me convidou, foi uma surpresa e uma alegria, porque eu fui acólita, né, há um tempo. E, coincidentemente, amanhã faz 2 anos que eu servi pela primeira vez aqui no Santuário. E logo depois o Padre Sidney me convidou para ser coordenadora dos acólitos. Daqui um pouco nós vamos saber como que acontece essa missão de coordenar os acólitos aqui do Santuário Basílica. A Angélica já falou que ela já foi acólita aqui no Santuário. Foi? Ou não? Em outra comunidade? Isso. Já foi acólita? Eu fui acólita no passado e estava como leitora. Aqui no Santuário? Aqui no Santuário e na Matriz. Aí fiz amizade com os acólitos e eles me convidaram, vem ajudar a gente aqui a servir. Foi no 15 anos da elevação do Santuário à Basílica Menor. Então amanhã fazem 2 anos. Aí eu falei, não vou. Não vou porque eu já não sirvo mais. Não, vem. Aí eu vim, participei, o Padre Cid estava comentando, o Padre João celebrando. Aí logo depois ele me fez o convite para ficar com os meninos. Deus tem seus planos, hein, Angélica? E sabe como resgatar a gente, né? Para uma missão bonita. Mas a Angélica já foi acólita. E o frater? Como será que começou, hein, frater? Conta para o pessoal que está aqui com a gente, não vai passar na frente. O senhor começou como coroinha? Como que foi? Como acólito? Então, eu fui coroinha lá na minha cidade, né? Santo Antônio do Descoberto, Goiás, ali em torno de Brasília. E durante todo aquele tempo ali, eu servia ao altar com muito amor e dedicação. Eu acho que um gesto tão bonito da nossa história é quando a gente pode servir a Deus com todo o coração, com toda a intensidade da nossa vida. E Deus, nesse gesto de amor, Ele vai nos chamando e nos capacitando. Então, servi lá no santuário por volta de 6 anos, né, do Santuário de Santo Antônio. E foi uma grande alegria e marca até hoje a minha vida. Vocês podem ver algumas fotos. Essas fotos aí, o senhor? Né? Isso, sou eu lá. Naquele tempo, né? Era bem novinho, né? Ainda é muito jovem, mas era mais jovem, né, frater? Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos aqueles que são coroinhas lá na minha cidade. Lá não tem acólitos, né? Só coroinhas, mas que servem com muito amor, com muita gratidão. Inclusive, Caísa, tem uma coisa bem interessante lá na minha cidade, que no ano de 2011, 2012, mais ou menos, nós batemos o maior recorde de coroinhas do Brasil. Tem lá no Guinness Book, depois vocês podem acessar lá para poder ver, né? Foram 800 coroinhas registrado com certificado e que eram crianças, adolescentes, jovens que se dedicavam diariamente de poder servir a Deus. Sabia disso, Angélica? Ele tinha comentado comigo, mas o Guinness, eu não tenho certeza não. Isso, está lá no Guinness. Muito interessante, frater, muito bonita essa missão, né? E, inclusive, eu até falei antes de começar essa entrevista, uma missão que faz toda a diferença na hora da celebração da missa, importantíssima, não é? É. Inclusive, eu digo que, quando a gente vai dar as formações, que eles são os privilegiados de estar ali perto do altar. Isso mesmo. Que nós temos toda a nossa assembleia reunida lá participando, né? Nós temos os ministros, os leitores, mas também temos os acólitos, os coroinhas que estão mais perto do altar. Por quê? Porque é onde eles levam o pão para se tornar sagrado, o vinho para se tornar sangue do Senhor. Então, são privilegiados de poder fazer e contribuir
com o amor de Deus ali, servindo ao altar. Essa é a grande missão do coroinha, do acólito? Isso, de poder estar bem pertinho do nosso Deus. E aí eles servem ali no altar e eles têm mais alguma, não vou dizer obrigação, mas alguma outra missão? Então, eles servem, dão a sua disponibilidade para poder servir em alguma missa, principalmente aqui no santuário. Aí tem uma escala. Temos uma escala, eles dão essa disponibilidade, servem na missa e ali também ajuda a manter, né, os objetos sagrados, que são muito importantes. Então, o zelo, o amor é muito importante ali quando está servindo na liturgia. Isso. A Angélica e o senhor auxilia na questão da formação desses acólitos. Aqui no santuário só tem acólitos. Só acólitos. Qual que é a diferença, hein, Angélica? A idade. Coroinha, acólitos é a idade. Até 13 anos, coroinha. De 14 a 27 anos é acólito. Acólito. Pode ser acólito até 27 anos? Pode. Não posso mais. Não, eu digo assim, uma vez acólito, sempre acólito. Sempre acólito, isso mesmo. E como que acontecem as formações dos acólitos, a gente está falando aqui do santuário, deles aqui? Então, 2 vezes por ano, mais ou menos, né, Frater? Isso. Nós fazemos o convite, né, para os leigos, né, para os jovens, fazer a inscrição, e o Frater Eduardo, e eu auxilio ele nessas formações. Uhum. E aí é escolhido, Frater, um tema, vocês veem a necessidade, ou as formações acontecem de forma prática, ou é mais o espiritual, como que é? A gente faz mais a preparação das formações para a Santa Missa, né? Porque é esse contato direto. A gente, se bem que usa alguns conceitos, né, durante a liturgia, mas só na vivência mesmo é que a gente consegue aprender a servir, né? A gente recebe o conteúdo, eles recebem, se preparam para depois poder atuarem ali na liturgia. Isso é muito importante, né? Por isso que as formações, então, seguem a Santa Missa, as suas partes, a cada rito, né, em específico, e também depois vão conhecer os objetos litúrgicos, né, que é muito importante, o cálice, a patena, o vinho, né, quais são os momentos de levar esses objetos durante a Santa Missa. Então, há uma preparação litúrgica da qual eles aprendem, mas tem que exercer com muito amor e carinho. Eu acho que é mais que uma obrigação, é um gesto de amor que a gente se coloca, se dispõe para servir Deus de pertinho. E ser um acólito, quando a gente está participando da celebração da Santa Missa, aqui no santuário, você que acompanha através da TV, quando você veja o acólito, né, quando você consegue ver o acólito lá servindo na Santa Missa, você consegue ver que eles estão lá vivendo aquele momento. Então, também são adolescentes, crianças que têm fé e que com certeza cultivam essa fé também nas famílias, não é, Angélica? Eu acho tão bonito isso, Caísa, porque quando a gente pede a disponibilidade, muitos dão disponibilidade para quase todas as missas. Olha que lindo. Eu acho muito bonito, porque são jovens, poderiam estar gastando o seu tempo com tantas coisas, mas querem servir a igreja. É lindo. E é muito bonito. E você vai conhecendo, porque a gente vai vivendo cada ano, vai vivendo um ano litúrgico, né? Vai conhecendo a igreja, vai vivendo e vai amando cada vez mais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece, é verdade. Ô, Frater, mas o senhor está há quanto tempo junto com a Angélica? Então, aqui no santuário tem quase um ano e meio que eu ajudo aqui na pastoral do santuário, né? Então, o Padre Sidney me deu essa função de poder ajudar com a pastoral dos acólitos, também dos leitores, dos animadores litúrgicos, do coral, né? Então, tem algumas funções aqui que eu ajudo e acompanho. Mas mais de perto mesmo é com os acólitos. Eles que são ali e que precisam também de uma referência maior para poder vivenciar. Às vezes não é só fazer o serviço litúrgico, mas vivenciar aquele gesto carregando para a própria vida. É muito importante. Muito importante. E eu sei que toda missão, toda pastoral, toda missão que a gente vive, nós enfrentamos desafios. Nos desafios que existem aí para conduzir, né, para estar nessa formação dos acólitos aqui do santuário, a família tem um papel importante para estar lidando com tudo isso? Muito importante. Porque eu penso que tudo começa na catequese, né? Os pais levam seus filhos à catequese, depois... Primeiro o batismo, claro, né? Sim. Depois a catequese, depois a crisma. E vai incentivando, né, os filhos a estarem ali.
E eu participo muito da vida dos pais, da família desses acólitos aqui do santuário. Que lindo. Muitos já me pedem para conversar com eles, às vezes estão passando por algum probleminha, né? Que são adolescentes, né? E me pede para conversar com eles e a gente vai vivendo. Né? O desafio maior acho que é esse, né? O desafio maior acho que é esse, né? Tá ali entendendo a situação deles. É sempre na idade que tem lá muitos questionamentos. Aí, o quanto é importante também, né? Eles estarem aqui porque vão conduzindo tudo isso com uma fé. Isso. Né? E isso ajuda a superar. Às vezes, eles, se eu vejo que está começando a afastar a gente, o Frei Eduardo fala, Angélica, por que fulano não está participando? O que está acontecendo? Vamos conversar. A gente busca de volta essa ovelhinha. Olha que lindo, muito especial. E o senhor, quando o senhor começou, a igreja ela vai se atualizando. E aí, o senhor percebe também essa mudança de quando o senhor começou para hoje? Tem alguma mudança? Nossa, demais. Porque assim, quando a gente começa a servir, né? Geralmente é bem pequenininho. Eu tinha o quê? Os 7 anos, né? Bem pequenininho. As formações, elas ajudam bastante. Só que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo essas formações, mas na medida que a gente vai crescendo, vai podendo se atualizar, né, diante do que é a liturgia, qual a beleza da liturgia, o que a liturgia propõe para vivenciarmos. Então, é muito importante, né? Então, cada vez mais as formações vão nos preenchendo. E a mentalidade que eu tinha, né, antigamente para hoje é diferente, bem né? diferente. Claro, com certeza. E aí Deus vai dando inspiração também para conduzir esses que estão no controle, não, mas para vocês ajudarem a seguir esse caminho de missão, não é? Isso, é um caminho sem volta, no bom sentido, né? Acho que ninguém quer voltar, não. Só quer seguir em frente. É como você falou, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então não tem como voltar. É muito lindo. Não dá mais para voltar, o barco já está em alto mar. Tem uma música que fala sobre isso, né? E a gente quer mais e mais servir e servir a Deus, porque experimenta o amor dele. Angélica, se fosse para você definir hoje essa missão que você realiza no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que você definiria como? Em qual palavra? Nossa. Te peguei de surpresa. Sim, porque para mim é um presente, é uma bênção para mim. Porque era um ministério que eu amava e que eu pude retornar. Sim. Né? Depois de algum tempo eu pude retornar. Que então, assim, para mim é uma bênção de Deus mesmo, assim, é um presente. Que essa bênção se faça sempre presente na sua vida. Amém. Né? Frater, tem pessoas lá que estão acompanhando, né? Famílias que estão vendo lá as crianças, brotar esse desejo no coração dessas crianças de servirem a Deus em suas comunidades locais, quem sabe talvez aqui até no santuário. Como que esse jovem, que esse adolescente, que essa criança pode fazer? Deixa uma mensagem aí. Eu gosto de falar, primeiro, que os pais, os avós que nos acompanham, né, incentive os seus netos, os seus filhos a serem coroinha ou acólito, né? Lá dependendo da realidade da paróquia. Mas que incentive, porque isso marca a história deles. Então, marca aquele desejo de continuar cada vez mais servindo a Deus de todo o coração. Então, incentive, não deixe, né, esse tempo passar. É o tempo também da adolescência, né, onde que eles vão descobrindo também o amor de Deus também está na nossa vida, nos nossos desafios. Como a Angélica disse, né, o amor de Deus marca a nossa história, marca a nossa vida e a gente só quer o quê? Cada vez se entregar a Deus. Isso é muito importante.